Muito bem, olá, boa noite, comunidade e plataforma TDB, alunos do curso Workflow e para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa série de entrevistas TDB. Não podemos esquecer que essa série de entrevistas é patrocinada pela empresa Trauma Dental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de conectar profissionais, produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária, baseada sempre nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Trauma Dental Brasil também oferece cursos e minicursos online presenciais e a plataforma por assinatura. Para saber mais sobre os nossos produtos, veja na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá. Hoje daremos sequência com a série de entrevistas com representantes dos principais projetos de extensão em traumatologia dentária do Brasil. E agora temos aqui a honra, de receber hoje a professora Vanessa Polina Pereira da Costa, coordenadora do projeto de extensão Núcleo de Estudos e Tratamentos dos Traumatismos Alveolo-Dentários na Dentição Decídua, o NETRAD, da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, professora. Eu vou só citar aqui um pouquinho mais, né? A professora Vanessa, ela é graduada pela Universidade Federal de Pelotas, ela é mestre, doutora e pós-doutora em odontopediatria pela Universidade Federal de Pelotas, professora de odontopediatria na Universidade de Brasília, na UNB, de 2016 a 2018, foi quando a gente teve a oportunidade, e o prazer de estar próximo à professora. Ela é professora de odontopediatria da Universidade Federal de Pelotas, de 2018 até o presente momento. É professora permanente do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pelotas, professora colaboradora do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade de Brasília, UNB, coordenadora do projeto de extensão Núcleo de Estudos e Tratamento dos Traumatismos Alveolo-Dentários da Dentição Decídua, como eu falei, o NETRAD, e vice-coordenadora e representante na área do programa de residência multiprofissional em atenção à saúde da criança na Universidade Federal de Pelotas. E também pesquisadora na área de traumatismos dentários, comportamento infantil e estudos epidemiológicos. Professora, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de ter o seu aceite, né? Estar aqui contigo para a gente poder conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse projeto que é tão importante, né, no Brasil, que traz aí a atenção para a traumatologia dentária. Boa noite, Rogério. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite contigo, com todos que estão aqui nos ouvindo, para conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que tanto nos apaixona, né, sobre os traumatismos, que a gente compartilha aí, né, dessa paixão aí pelos traumatismos, pelo estudo e pelo tratamento, né, dessas crianças que sofrem essas injúrias. Pois bem, professora. A gente precisa quebrar um pouquinho aqui o clima, né? Essa é para ser, como eu disse lá, é uma reunião, uma conversa entre amigos, né? Eu estava brincando com a professora Vanessa que nas as entrevistas anteriores eu não conhecia, né, pessoalmente as entrevistadas, as outras coordenadoras, mas a professora Vanessa eu já conheço. Então é uma conversa realmente entre amigos. Muito bem, professora. Nós estávamos aqui, né, obviamente, querendo saber um pouquinho sobre como, quando surgiu o projeto, né? Então, há quanto tempo existe essa proposta, né, do NETRAD, especificamente? Bom, o projeto ele já existe há bastante tempo. Na verdade, se a gente procura assim os prontuários que existem lá, né, nos nossos arquivos, a gente consegue ver aí de 97, 98, alguns prontuários já de pacientes sendo atendidos lá na universidade. Mas foi em 2002 que, na verdade, ele começou a ganhar um pouco mais de robustez, né, também no atendimento das crianças. Então, ele surge primeiro como um projeto de ensino, que tinha muito desejo de fazer com que os alunos de graduação tivessem o contato com essa temática, né? Já que nos nossos atendimentos assim regulares das clínicas não era muito comum ter casos de traumatismos, especialmente assim recém-acontecidos, né? Então, a professora Dione Dias Torriani, que foi a professora que idealizou esse projeto, né, sempre teve essa preocupação de fazer com que os alunos tivessem o contato com esse tema e pudessem explorar melhor, né, essa temática, entender melhor
e ter a condição de ir lá no seu consultório depois atender o paciente, né? Ter a condição de ter esse arbítrio de saber o que fazer, saber a melhor conduta, como agir, porque a gente sabe que nos casos de traumatismo sempre é muito complicado, a gente se vê, né, em situações, às vezes, de saia justa, né, o que fazer, qual a melhor conduta. Então, ela sempre tinha essa grande preocupação. Então, ele surge como um projeto de ensino, a princípio, né, para esse estudo, mas aos poucos ele vai ganhando essa temática também do atendimento, do tratamento, né, vendo a necessidade, obviamente, a demanda, né, muito grande, profissionais nos seus consultórios que muitas vezes se viam também com dificuldades nesse manejo, né, do traumatismo, acabavam encaminhando para a faculdade e ele se tornou um serviço de referência, né, para toda a região. Então, atualmente, ele é um projeto de extensão, então ele passou, depois de um tempo, a ser um projeto de extensão que dá essa assistência, né, a toda a população da região, aqui porque Pelotas acaba sendo uma cidade mais central, né, da região, e vários pacientes de outros municípios também acabam sendo Uhum. atendidos pelo projeto, e especialmente aqueles casos mais severos, né, mais difíceis de serem conduzidos, acabam muitas vezes chegando até nós, né? Perfeito. Muito bem. Então, são muitos desafios ao longo dos anos, né? Você está junto ao projeto, então, já há bastante tempo. Isso, na verdade, assim, eu me inseri já como aluna de graduação. Então, lá como aluna, eu comecei auxiliando outros colegas que já estavam mais à frente, né? Porque para o atendimento a gente sempre pede que os alunos já tenham passado pela disciplina de odontopediatria, né? Para já terem tido o contato com o conteúdo dos traumatismos e também pelo próprio manejo da criança, que a gente atende crianças muito pequenas, né? Então, em situação de urgência. Então, é necessário que o aluno também já tenha uma certa habilidade para o atendimento, né? Então, normalmente são os alunos após o oitavo, nono, décimo semestre, então aqueles que já estão mais no finalzinho, né? Que fazem os atendimentos. E os alunos dos semestres mais iniciais auxiliam esses alunos, e já vão aprendendo também, já vão pegando o jeito, né, com as crianças. Então, muitos, e tem alguns que eu vi aqui que estão aqui presentes, que fazem parte do projeto, têm contato com as crianças antes mesmo de chegar na odontopediatria. Então, através do projeto, já começam a ter esse contato, né, com as crianças, o que é bastante gratificante para eles também, né? Então, eu comecei nesse processo, comecei como auxiliar, depois fui operadora, como a gente falava, né, extensionista, então, no projeto de extensão, e depois, quando eu entrei para o mestrado, eu fui orientada da professora Dione. E a minha dissertação do mestrado foi justamente o perfil, avaliar o perfil dos pacientes do NETRAD. Então, eu fui atrás de todos os prontuários que existiam até então e cataloguei todos os prontuários, então, todos os pacientes, né? E fiz um levantamento geral, né? Epidemiológico mesmo, para saber quem eram essas crianças que procuravam o serviço, né? Que idade tinham, qual era o sexo, qual era o tipo de traumatismo que mais acontecia. Então, a gente fez um perfil, assim, um panorama, né, do serviço. E essa foi a minha dissertação de mestrado. A tese de doutorado eu fugi um pouquinho, mas mesmo assim eu continuava envolvida com o projeto. E aí, no mestrado, no doutorado especificamente, eu passei a ser orientadora. Então, eu também participava daí orientando os meus colegas, no caso, né, que estavam na graduação. Então, o envolvimento com o projeto, assim, eu e a professora Marília, que também está aqui, né, que entrou. Nossa. Então, a professora Marília também teve a mesma trajetória, né, começou na graduação, foi orientada também da professora Dione, né, e aí nós ficamos, eu brinco, né, com ela, que a gente ficou com essa herança do projeto, né, uma feliz, né, muito felizes, muito honradas nós ficamos com isso, né, porque a professora Dione, em 2014, veio a falecer e a gente acabou assumindo, de fato, o projeto, né. Enquanto ela estava, a gente sempre auxiliou ela, né, e depois a gente assumiu. A Marília já era professora da casa, eu ainda era doutoranda, né, e a Marília assumiu mesmo o projeto. Hoje a gente alterna a coordenação
do projeto, sempre trabalhamos juntas, né, em todos os artigos também, enfim, a gente está sempre juntas aí nessa causa, né, dos traumatismos, aprendendo muito sempre uma com a outra, né, e isso é muito gratificante. Um amor antigo e profundo, então, pelo Netrad, né? Que coisa linda. Exatamente. Conhece Aham. profundamente as origens ali, né? Exatamente, a gente brinca até que a professora Dione, ela tinha uma memória incrível, então ela sabia exatamente o nome do paciente, o que tinha acontecido com ele, quando que ele tinha que retornar, né? E a gente meio que ficou um pouquinho também com isso, né? Hoje a gente também consegue lembrar do paciente, do nome, saber, né, exatamente o que aconteceu, então a gente ficou, né, com esse zelo e esse cuidado que ela tinha muito com o projeto, ela acabou conseguindo transmitir isso também para nós. Muito bem. E ao longo desse caminho, esse caminho aí, né, não deve ter sido fácil, né? A gente sabe, né, que os projetos, temos os momentos felizes e os momentos desafiadores, né? Pergunto, né, quais foram os momentos mais desafiadores ao longo desse tempo de projeto que vocês poderiam É. compartilhar? Eu acredito que a gente compartilha de outros projetos de extensão, né, a dificuldade que a gente tem do acompanhamento dos pacientes numa instituição de ensino, né, em que a gente tem um calendário que é acadêmico, né, que segue férias, recesso entre semestres, né, greves, como é o caso, então, do momento, né, Sim, sim. então, a gente tem essa certa dificuldade, né? Então, fazer o acompanhamento, os retornos dos pacientes, normalmente ele já é difícil em qualquer situação, né? Na nossa situação, acho que ela é um pouquinho mais complicada, então a gente nunca consegue fazer, assim, os retornos, nunca não, né? Mas difícil a gente conseguir fazer os retornos exatamente quando eles devem acontecer, né? Porque às vezes não coincide com esses períodos. Outra dificuldade que a gente vem enfrentando, eu acho que a pandemia ela acabou atrapalhando bastante nesse sentido, né, dos acompanhamentos e inclusive da chegada dos pacientes até o projeto. Antes a gente tinha uma livre demanda, né? O pronto-socorro municipal, por exemplo, ele sempre teve os residentes em saúde bucomaxilofacial e eles acabavam recebendo essas crianças num primeiro contato e encaminhando para o projeto. Então, Sim. eles faziam o primeiro acolhimento lá no pronto-socorro, né? Normalmente era essa a via, né? Que normalmente as pessoas procuravam, ó, aconteceu algum traumatismo, procuravam um pronto-socorro, porque sabiam que lá tinha um dentista, e depois o residente em bucomaxilo acabava passando essa criança para o projeto para receber, então, né? Todas as orientações, lá eles não tinham como fazer o exame radiográfico, então era isso. Sempre acabava vindo para o projeto. E muitas vezes eles até encaminhavam já direto, sabendo o dia que acontecia, ó, vai lá na faculdade de odontologia e procura, né, o setor, porque eles vão te dar todo o acolhimento. E isso com a pandemia não aconteceu mais, né? Porque a gente já não tinha mais essa livre demanda, a gente atendia casos mais específicos, né? Agora, aos poucos, a gente vê que isso vai sendo retomado, isso. A faculdade perdeu um pouquinho também o vínculo com o pronto-socorro, então a gente também está tendo um pouquinho essa dificuldade, mas todos os dentistas das unidades básicas, os dentistas dos consultórios, eles reconhecem o serviço e nos encaminham muito, né? Os pacientes. Então, a gente acaba, e mesmo em livre demanda, então tem chego também, né, diretamente na faculdade os pedidos, e aí é assim que a gente está trabalhando atualmente. Mas já foi, né, muito mais requisitado, né, o projeto do que é hoje, né, do funcionamento que a gente tem hoje. O Eu acho que funcionamento, essas são as principais dificuldades, né? sim, o funcionamento clínico, quais os dias da semana? É alguns dias da semana? Como é que funciona? Isso. Antigamente ele funcionava todas as quartas-feiras de tarde, assim como todos os projetos de extensão. No Sim. entanto, depois da pandemia, a gente teve que readequar bastante, os espaços clínicos diminuíram bastante, e hoje a gente acaba tendo que dar mais ênfase, obviamente, à graduação, né? Acomodar a graduação nos espaços que a gente tem.
enquanto os projetos de extensão eles acabam ficando onde se encaixam, né? Onde dá para a gente se encaixar com o espaço que a gente tem. Então, hoje ele funciona às segundas-feiras de tarde. Outro problema que a gente encontra no momento é que estes alunos que eu disse que seriam os operadores, aqueles que já estão mais para o final, eles estão com a grade horária deles completa, né? Cheinha, porque tem que dar conta desses problemas que houveram durante a pandemia e que a gente agora precisa acertar, né? Então, eles não conseguem mais ter tempo disponível para se dedicar aos projetos de extensão. Então, hoje a gente conta muito com as alunas de mestrado e doutorado, elas é que acabam fazendo os atendimentos, e alguns alunos da graduação que conseguem participar são alunos de semestres mais iniciais, mas que são auxiliares, né, que nos auxiliam bastante, né, nessa condução. Então, hoje é isso que a gente tem, essa dificuldade também dos espaços e dos horários dos alunos para a gente Conciliar, conseguir. de conciliar, né, os alunos para o projeto, enfim. E aí, são Exatamente. problemas comuns dos projetos, né? Nada, Exatamente. Eu tive a oportunidade de ouvir outras professoras falando anteriormente, né? E realmente a gente comunga aí de problemas que são semelhantes, né, nas universidades. pois bem. É isso aí. Temos conquistas semelhantes e desafios também semelhantes. Mas a gente falou, né, dos desafios, que a gente sabe que são semelhantes, mas e as conquistas? Quais foram as principais conquistas ao longo? Eu sei que tem muitas, mas vamos tentar lembrar aí. Me fala aí um pouquinho das últimas, as mais marcantes ao longo do tempo que você vem acompanhando. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o projeto ter se tornado assim, essa referência na região, né, é uma grande conquista. Mostra o quanto a gente acaba tendo essa visibilidade e também a responsabilidade, né, de formação, né? Muitas vezes as pessoas nos procuram justamente para trocar ideias, né? Eu e a professora Marília recebemos até por WhatsApp muitas, né, Consultorias. perguntas, muitas consultorias, exatamente, de colegas, né? Então, o fato da gente ter se tornado essa referência, para nós, assim, é muito gratificante, acho uma conquista muito grande, né? A formação de profissionais, né? Então, passaram muitos alunos pelo projeto, né, de extensão, que hoje a gente vê que também atuam nos seus consultórios e nos locais que eles estão, com essa capacidade de decidir, né, com a capacidade de trocar ideias conosco, né, e seguidamente também ex-alunos entram em contato com a gente para trocar ideias, para discutir casos, né. Então, acho que essa formação que o projeto também propicia, né, ela é uma grande conquista, fora todos os estudos também que a gente conseguiu aí desenvolver ao longo dos anos, artigos publicados, Publicações. dissertações, exatamente, né? Vários trabalhos que puderam também ser originados, né, do projeto. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, são muitas conquistas. Os desafios são grandes, mas as conquistas também. E é o que nos motiva, né, a continuar e a sempre lutar aí pelo projeto. E tem uma conquista mais recente, né? Essa que, inclusive, eu tive a honra de participar com você, professora Marília, né? Que foi a produção desse material, né? Do, do SUS, né? Que eu acho que é um material valiosíssimo que é, vem em resposta, né? A muitas demandas, né? Que a gente tem no serviço, né? Então, acho que vai ser. Eu acho que esse talvez seja também um dos grandes, né, das grandes produções. Acho que a universidade também teve, inclusive, né, capitaneou, né, através da professora Marília aí, e que, né, a sua presença também, que foi a produção desse material. Então, acho que Isso. grande, grande colaboração. Isso, o grupo Godec aqui, né, da Universidade Federal, que fez vários painéis, né, montou vários painéis com especialistas de todo o Brasil, né, reuniu aí uma gama de especialistas. O Rogério participou, né, do painel dos dentes descidos e dos dentes permanentes também, né, os traumatismos.
E a gente até comentava antes, né, Rogério, como foi enriquecedor também essa oportunidade que a gente teve, né, de troca, Sim. porque em vários locais do Brasil, né, a gente tem realidades diferentes, né, e a oportunidade que a gente teve também de trocar, de ter essa troca de experiências e produzir, com certeza, um material de grande, assim, importância para o dentista que está lá na ponta, né, que está lá na atenção primária e que muitas vezes não tem o acesso aos guias internacionais, que são os que a gente segue, né, mas que com esse manual que foi produzido, né, de condutas, melhores condutas, a gente também foi atrás das melhores referências, né, além da experiência que todos esses profissionais também tinham, né, para agregar o conhecimento, e conseguimos, com esse documento, né, dar uma resposta também, né, para esse profissional que está lá na ponta e que precisa muitas vezes, né, de algo assim rápido para consulta, saber o que ele faz naquele momento de desespero, né? Que aquele paciente procura um auxílio lá na UBS, né? E sem muitas condições, às vezes, de fazer muita coisa, né? Então, acho que foi uma grande contribuição, com certeza, que a gente também conseguiu devolver, né, para a população a partir de tudo aquilo que a gente estuda e trabalha, né? Fantástico, fantástico. Mas dessas, então assim, além dessa publicação, né, me fala aí algumas publicações que foram marcantes para você Ah, especialmente, né? sim. Publicações que tiveram um gostinho, um sabor, né, especial, assim, Sim, eu acho que são várias, né? Mas, várias. assim, do projeto, acho que a primeira grande publicação não do projeto em si, mas do tema traumatismos, que acho que a professora Dione conseguiu desenvolver com uma das primeiras orientandas, assim, de mestrado, que foi com a Flávia Wendt, que hoje ela é até preceptora nessa residência em saúde da criança, né? Seguimos aí também trabalhando juntas. A Flávia fez um levantamento dos pré-escolares da cidade de Pelotas e ali a gente obteve a prevalência de traumatismos na dentição decídua, né? Pela primeira vez, assim, na nossa população. E até hoje a gente utiliza esse dado desse artigo, né? Citando que a prevalência de traumatismos em Pelotas é em torno de 36%, né? Considerada alta, inclusive, né? Sim. Então, por isso, ressaltando ainda mais, é um problema de saúde pública, sim, né? A gente tem aí altas prevalências, com altas demandas aí advindas dos traumatismos, né? Custos, enfim. Então, de fato, é um problema de saúde pública e foi esse trabalho da Flávia que começou, Que né? abriu. Que abriu, exatamente, que abriu os trabalhos, né? E aí, claro, depois tem os advindos da minha dissertação, né, que também foi do próprio Netrad, então que tem esse carinho especial, né? Mas a gente teve casos clínicos também que foram publicados de situações mais raras, né? Com intrusão em fossa nasal, com dilacerações coronárias, então manejo, né, e acompanhamento de muito tempo. E depois outra, inclusive, algo que a gente discute entre eu e a professora Marília, né, que hoje é complicado também a gente publicar artigos de relevância, né, em traumatismos, justamente porque muita coisa já se tem, né, e inclusive sedimentada na literatura, né, acerca dos traumatismos. Sim. E no Brasil, então, nem se fala, porque é um dos países que mais publica na área, né? Muita produção, né? Muita produção, Vanessa. E muito se publica. Então, hoje a gente precisa identificar gaps, né? Ainda há coisas que ainda precisam ser trabalhadas e discutidas, né? Que ainda não foram totalmente elucidadas, para então propor, né, trabalhos. E a professora Marília é uma pesquisadora nata, né? E ela descobre assim ela tem essa capacidade incrível, né, de ir em busca, né, daquilo que ainda não foi trabalhado. E aí a gente consegue, de alguma forma, boas publicações em função disso, né? Então, questão de descoloração ou até predisposição do que os traumatismos podem gerar como sequelas, né? Então, a gente foi buscando, assim,
algo novo para que a gente pudesse, então, ter condições. Maloclusão relacionada a Sim, traumatismos, enfim, né? E trabalhando e buscando questões que ainda não tinham sido tão bem trabalhadas para conseguir publicações em revistas como a Dental Traumatology, né? Que é a nossa mira sempre, né? A gente sempre mira nela, né? sim, com E certeza. para buscar aí, né, uma repercussão, inclusive, né, entre as pessoas que estudam sobre traumatismo. Vai ter uma relevância, né, no meio, né? Perfeito. Exato. E desses, só curiosidade, quantos, sim, pacientes já foram atendidos no projeto? Tem uma ideia aproximada? Enfim. Então, quando eu fiz esse levantamento lá em 2011, nós já tínhamos 930 e poucos pacientes atendidos, né? Sim, Então, de lá para cá, isso já aumentou bastante, né? Então, a gente tem aí mais de 1.000, em torno de 1.300, 1.500 pacientes que já passaram pelo projeto, né? Mas atualmente, que continuam na nossa lista ali, né, de acompanhamentos e novos pacientes, aqueles que receberam, que estão recebendo alta, em torno de 200 pacientes, mais ou menos, que a gente consegue acompanhar, assim, com, fora os que né, estão mais entrando, né? fora os que estão entrando, exatamente. E Então, a gente tem desses, uma desses, desses gama. atendimentos aí, eu vou pedir para você contar aí de um que foi muito mais marcante. Sempre tem, não é? Sempre tem. Aqui Sempre. na UNB tinha, né? A gente sempre lembra de um com mais carinho, enfim. Conta pra gente, Vanessa, um pouquinho só um pouquinho da história. Exatamente. Eu sempre me impacto bastante com as fraturas corono-radiculares. Para mim, em dentição descido, é aquele tipo de traumatismo que gera mais dúvida, né, que gera maior dificuldade, às vezes, de manejo. A criança chega com dor, chega com sangramento, né, o dente deslocado, né, ou uma parte dele, né, um fragmento mais solto. Então, os casos de fratura corono-radicular, eles sempre geram, assim, um maior alvoroço, eu digo, né? E até necessidade de chamar mais pessoas para juntos, às vezes no transoperatório, decidir o que a gente vai fazer. Mantém o dente, extrai o dente, deixa um fragmento, não deixa, né? Então, eu acho que os casos de fratura corono-radicular sempre me chamaram bastante atenção e me impactavam, assim, em função de toda essa necessidade. Mas vários casos já aconteceram, assim, da gente estar na faculdade e a criança cair na escola perto e ser trazida diretamente lá para a universidade, né? Diretamente para a faculdade. Então, ainda na graduação, eu lembro que a professora Dione, quando uma menininha chegou, que tinha sofrido uma extrusão dos dois centrais, caindo da casinha, aquela de brinquedo na escola, então a mãe chegou muito apavorada, muito indignada com a escola também, então é toda, né, todo um contexto, Um componente emocional aí, né? tudo que a Muito gente precisa acalmar a mãe, isso, acalmar a criança, se acalmar, né? Entender o que está acontecendo para daí poder dar um tratamento de qualidade, né? Então, são situações que acontecem em crianças que às vezes perambulam assim por vários lugares e não conseguem atendimento e acabam chegando lá na faculdade para ser atendidas, né? Casos esse que eu disse que a gente publicou da intrusão na fossa nasal, né? Que a gente identificou com as consultas que a criança se queixava que tinha alguma coisa no nariz, e aí a gente foi pedir uma tomografia e identificou que o dentinho estava lá na fossa nasal, né? Então, situações assim que nos desafiam realmente, né? Que às vezes a gente fica sem muita atitude no momento, mas que a gente precisa de outros colegas, que a gente precisa, né, parar para estudar muitas vezes, para ver qual é a melhor conduta para aquela situação. Então, são casos normalmente desafiadores, né? Que nos tiram ali da zona de conforto, que nos fazem ir em busca do conhecimento, de estudar, de buscar informações sobre, né? é isso. Os protocolos, eles são extremamente úteis, né? E que bom que eles existem, mas muitas vezes você se depara com situações onde não foi previsto, né? Não está no protocolo, né? E a possibilidade de termos
outras pessoas, outras especialidades, né? No caso, na universidade temos essa possibilidade, né? Isso é muito importante, né? Para poder ajudar a tomar a decisão, né? Lá vocês Sim. têm várias, só são odontopediatras ou tem outras áreas no projeto, no Isso. NETRAD, especificamente? Como a gente trabalha só com a dentição decídua, nós temos só as odontopediatras. Mas, óbvio que a gente precisa, muitas vezes, de outros profissionais, auxílio, né? Nós só damos alta para o paciente quando o sucessor permanente já está totalmente em boca, né? Com a coroa, com a raiz completamente formada e que a gente vê que está tudo ok. Mas nem sempre está tudo ok, né? Muitas vezes a gente precisa de uma restauração estética, muitas vezes a gente precisa de uma correção ortodôntica. Então, obviamente que a gente vai precisar, né, dos nossos colegas, e eles nos auxiliam muito nessa questão, né, da dentística, da orto, da endo, enfim, Cirurgia, a cirurgia muito, né, porque várias vezes a gente vai precisar, né, e da prótese, porque às vezes a gente precisa fazer lá um aparelhinho, né, para substituir dentes perdidos. Então, a gente está sempre recorrendo aos colegas. Então, eles não estão na clínica conosco constantemente, mas eles são seguidamente suporte. procurados, para que a gente possa resolver juntos, né, algumas situações. Muito bem. E quais as ações hoje que o Netrad está desenvolvendo? Também tem ações de educação, fora, como é que funciona? Só é atendimento? Assim, lembro aqui da UNLB, né? A gente tinha ações nas escolas. Como é que funciona o Netrad em relação a essas ações? Pois é, esse é um desejo que a gente tem, né, de atuar mais em contato com o público-alvo, no caso, né, e dar uma formação mais ampla para professores, para pessoas que estão em contato, né, com as crianças ali no dia a dia. Então, Sim. isso é algo que a gente tem esse desejo, que a gente não consegue, às vezes, muitas pernas, né, para dar conta de tudo, mas é algo que a gente tem vontade de fazer bastante, Projetos trabalhar com a questão futuros. da prevenção, né, que a gente sabe também que é importante. Então, é um desejo que a gente tem de trabalhar mais essa questão. E outra coisa que a gente, então, fazia bastante no início, que era essa questão formativa, e que agora a gente também não está dando tanta ênfase, né, justamente porque a gente tem um número reduzido aí de alunos que participam, né, mas que sempre que possível a gente faz rodas de discussão, traz artigos recentes para a gente poder discutir, ver o que está sendo publicado, o que está sendo estudado, né? Às vezes, casos que a gente atende, né, no nosso dia a dia, que são mais delicados, mais complexos, vamos parar para estudar, para ver possibilidades de tratamento, né? Então, essa parte mais formativa e também de participação nas escolas e da questão de trabalhar a prevenção, a gente acredita que tenha que focar mais nesses pontos, né? E é um desejo que a gente tem de ampliar aí essas atividades. Maravilha. E, na verdade, agora eu vou abrir aqui, né, para divagações, né? Quais os sonhos da professora Vanessa aí para o projeto, né? Juntamente com a equipe, enfim, quais os sonhos futuros aí em relação ao Netrad? A gente deseja que o Netrad tenha vida longa, né? Que ele siga sendo esse projeto, né? De referência que ele é. Eu lembro que uma época a professora Johnny estava tão cheia de coisas, né? E mais a pós-graduação, que ela estava iniciando também a participar, que ela me disse assim: eu não sei se eu continuo com o projeto, porque é muita coisa e eu não estou vendo condições assim de dar toda a atenção. E aquilo me impactou de tal forma, eu disse, como assim acabar com o projeto? Isso não passa pela minha cabeça, né? Então é algo que eu acho que tanto eu como a Marília, a gente sempre prezou muito, né? E pretende aí, claro, tocar o projeto até quando a gente tiver condições de fazer isso. Espero que, obviamente, outras pessoas, né,
também se agreguem sempre, né, e continuem essa trajetória que começou lá com a professora Dione, mas que a gente tenta manter, assim, e sempre com o cuidado e o zelo que ela tinha, né, no atendimento desses pacientes. Então, a gente deseja que ele siga e que a gente continue fazendo mais estudos e produzindo, né, contribuindo, né, para a temática dos traumatismos, sempre com aquilo que a gente vem estudando e vem fazendo. Perfeito. Acho que, né, tivemos aqui uma conversa muito agradável. A professora Vanessa é uma pessoa muito carismática, muito simpática, sempre, né, tivemos boas conversas aqui em Brasília, na UNB, Verdade. e eu falei para ela, não conheço, quando eu tiver em a possibilidade de conhecer Pelotas, vou lá fazer uma visita para vocês, lá no projeto, lá no Netrad, Ai, né? será muito bem-vindo. Ser uma honra conhecer. Então, professora, eu deixo aqui agora para as últimas do nosso encerramento, nas suas palavras finais aqui, para a gente poder finalizar a nossa entrevista. Então, Rogério, eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui de estar expondo a história do nosso projeto, aquilo que a gente faz, né? Me colocar também à disposição para a gente trabalhar juntos aí em parceria de outras pessoas que estão assistindo também, que tenham interesse, né? A gente está sempre aberto aí às novas possibilidades, né? Aos novos desafios, a gente gosta disso, né? Se coloca à disposição também, eu acho que a gente pode fazer muitas coisas multicêntricas, né? Sempre agregando vários lugares, então acho que isso é bem importante. E sem dúvida, Rogério, foi uma conversa tão boa que eu nem senti passar, né? Mas tu também é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, né? A gente pôde conviver lá na UNB durante esse tempo. O Rogério, nossa, um odontopediatra, assim, daqueles que a gente gosta de ficar vendo, né? Atender, é sempre muito boas trocas e como eu aprendi contigo. Então, muito obrigada por esse momento e seguimos, né? A gente segue aí na, Vimos na juntos, missão, sempre juntos, isso mesmo, traumatologia dentária é uma missão, então a gente estamos juntos aí de mãos dadas. com E certeza. então a gente agradece muito, né, a sua presença, agradece muito a presença de quem esteve aqui conosco, professora Marília. Professora Marília, quiser comentar alguma coisa, né? Deixamos aqui um espaçozinho aqui. E a gente vai, então, encerrando, e eu vou fazendo aqui uma finalização. Quer falar alguma coisa? Alguém? Muito bem, então vamos finalizando, Só convidando. gostaria, Rogério, Ah, de sim, agradecer a claro. todos os alunos também que tiveram aqui presentes, né? A gente sabe que é uma Sim, grande equipe, né? E que sem eles a gente não consegue nada, né? Agradecer imensamente a professora Marília, que é minha parceirona, assim, né? E que a gente pega junto também, né? Todas as questões. Então, obrigada a vocês, né? Que fazem parte desse projeto e que tocam, né? Esse projeto. Sem a ah, ajuda de muitos, a gente não a gente consegue não nada. consegue, tem que ter ajuda. É A, a verdade. Paula, a Paula aqui gostaria de falar alguma coisa, Paula? Pode ficar à vontade. Ô, Paula, Oi, boa noite. Eu escrevi aqui no chat, mas eu falo aqui. Primeiramente, agradecer, muito obrigada, professora Vanessa. Foi muito rica essa entrevista, poder acompanhar aqui vocês dois conversando, dois grandes da trauma, né, do trauma. E em um dado momento você mencionou sobre o material do SUS, né? Eu gostaria de saber se você poderia disponibilizar esse material, seria muito rico poder passar também para os meus colegas. Ele está disponível, Paula, no site do Ministério da Saúde. Lá você consegue ver pelas diretrizes, né, de traumatismos na dentição decídua. Então, consegue acessar, ele já está disponível e todos podem ter acesso. É no site do Ministério da Saúde. Mas qualquer coisa, eu também posso disponibilizar, acho que o Rogério também, né? Só enviar o contato que a gente também passa esse material para ti. tudo bem. Paula, tá lá no nosso Linktree, lá no nosso perfil, tem um link direto lá para o Ministério. Ó, Então, a Luciana colocou aqui no chat também, tá bem? ó, Ótimo. o link, ó. Uhum.
Maravilha. das diretrizes. Isso. A Laura, obrigado, Paula. A Laura colocou que é sempre muito bom ver a professora Vanessa falar sobre os projetos. Nós, alunos, conseguimos sentir o carinho e a dedicação dela. Observar o trabalho no projeto é um incentivo para continuar na jornada da odontopediatria. Que lindo. Muito obrigado, Laura. A Laura é nossa extensionista, né, no momento. Muito bem. Pois bem, então a gente vamos finalizando aqui nossa entrevista com pena, né? Porque a gente poderia estar conversando, falar muito mais aqui, batendo esse papo gostoso. Mas vamos convidar você para a próxima entrevista, que será no dia 16 de maio, quando receberemos o projeto de extensão Traumatologia Dentária da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, representado pela querida professora Michele Lenzi. Então, esperamos vocês lá. Um abraço no coração e, se Deus quiser, nos vemos em breve. Professora Vanessa, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Abraço, obrigada, beijo. Beijos.